aos pés de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Então eu vou ler com vocês algumas passagens aqui, alguns versículos que mostram pessoas que um dia estavam em situações e essas pessoas chegaram a Jesus, se dobraram, se lançaram aos pés de Jesus e algo que mudou a vida deles, algo aconteceu que mudaram a vida deles, destas pessoas. Mateus capítulo 15, versículo de número 30, a gente vê pessoas sofredoras, pessoas, vamos dizer assim, infelizes, pessoas que estavam vivendo um momento de muito sofrimento. Mas veja o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 30. Vieram ter com eles grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus. E olha o que aconteceu. Está vendo então? O versículo 30 de Mateus 15 está dizendo que as pessoas traziam, sabendo que Jesus estava ali, sabendo o que Jesus podia fazer, então foram trazendo coxos, aleijados, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas que estavam sofrendo. E olha que interessante, puseram, colocaram aos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu? Está escrito na última parte do versículo 30, e ele os curou. Marcos capítulo 5, verso 22, nós vemos a história de um pai aflito, um pai que estava aflito porque o seu filho estava sofrendo muito. Veja o que diz em Marcos capítulo 5, verso 22. Então chegou um dos principais da sinagoga, eu falei filho, né, o seu filho, mas na verdade a filha dele, e rogava-lhe. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostou-se aos seus pés. Olha só, hein? O príncipe da sinagoga chegou e, vendo Jesus, prostou aos seus pés. Versículo 23. Depois que ele estava aos pés de Jesus, o que ele fazia? Rogava-lhe muito, pedia com insistência, pedia com perseverança, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E aí você pode ir acompanhando, meus irmãos, todo este texto aí do capítulo 5 de Marcos, você vai ver o resultado dessa atitude de Jairo, essa atitude que ele teve de procurar Jesus, se colocar aos pés de Jesus e pedir Jesus com perseverança por sua filha que estava à beira da morte. E ela estava tão à beira da morte que de fato ela chegou, até mesmo ela chegou a morrer. Ela chegou a morrer, mas nós vamos ver no final do texto o resultado, o quanto vale chegar a Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele respondeu a oração de Jairo, foi para a casa de Jairo, ainda que a sua filha já estava morta quando Jesus chegou lá, mas Jesus é a vida. Jesus responde à oração de Jairo, indo para sua casa e não só curando a sua filha, mas também ressuscitando. Jesus ressuscita e cura a filha de Jairo. Estamos falando sobre estar aos pés de Jesus, tá certo? Temos também a história de uma mãe triste, uma mãe que estava triste. Marcos capítulo 7, versículo 25. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo. E agora? E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, foi, e olha, e lançou-se aos seus pés. Glória a Deus. E lançou-se aos seus pés. E você pode continuar lendo. Esta mulher que lançou aos pés de Jesus, por qual razão? Porque na sua casa a sua filha estava possessa, estava oprimida por espírito. Então ela também tomou uma decisão corajosa, uma decisão movida pela fé e chegou aos pés de Jesus, lançou aos pés do Senhor, pediu por sua filha.
né? E o resultado disso, dessa atitude, foi que Jesus libera uma palavra. E a partir daquele momento, a sua filha ficou completamente curada e liberta pelo poder da palavra de Jesus. Lucas, meus irmãos, Lucas capítulo 7, versículo 37, a gente vê também uma história, uma situação de uma mulher pecadora, uma mulher que, Simão, as pessoas que estavam ali em volta da mesa ficaram ridicularizados, ficaram ali cismados com esta mulher. Mas veja, certa mulher da cidade, uma pecadora, a Bíblia coloca em destaque, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, olha que maravilha, chorando, regava-lhe com suas lágrimas, então os enxugava com os próprios cabelos e o beijava-os e ungia com unguento. E depois os irmãos podem ler mais, meus irmãos, continuar lendo, né? Esta mulher, ela foi exaltada, ela foi perdoada por essa atitude tão maravilhosa. Quem estava ali estava criticando, estava falando, mas enquanto, meus irmãos, as pessoas falavam, esta mulher estava aos pés de Jesus, enquanto ela estava aos pés de Jesus, Jesus, meus irmãos, estava abençoando e perdoando esta mulher. Nós vemos também sobre o endemoniado, um homem endemoniado que aparece em Lucas capítulo 8, 35. Saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestidos e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha que maravilha, meus irmãos. Esse homem aqui é o endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno. Ele, agora liberto, porque Jesus havia expulsado aquela legião de demônio, ele agora está liberto. E liberto, sabe aonde ele estava? Aos pés, sentado ali aos pés de Jesus. Sentado, um homem que não conseguia ficar quieto, mas agora aos pés de Jesus ele está quieto, sentado. Oprimido, ele andava nu, mas agora liberto, aos pés de Jesus ele está vestido. Antes, oprimido, ele andava fora de si, mas liberto e aos pés de Jesus, ele agora está, meus irmãos, com seu juízo no devido lugar. O homem está intacto, o homem está abençoado. Então, meus irmãos, as pessoas saem para ver o que tinha acontecido com os porcos que havia precipitado no meio do mar, afogado. Quando chega, vê este homem assentado aos pés de Jesus. Então, olha que maravilha acontece, não é? Quando nós chegamos, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos que estão chegando aí, Deus abençoe. Como eu falei, hoje eu entrei aqui na live bem mais cedo, né? Irmã Clarice, a paz do Senhor Jesus, estaria orando aí, estaria orando por todos vocês, tá bom? Irmã Glaucia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, glória a Deus. É isso aí, pessoal, vamos chegando, nós estamos lendo aqui, falando sobre as pessoas, algumas das pessoas que um dia chegaram até Jesus e se colocaram aos pés de Jesus, e estamos vendo o que acontece quando alguém se coloca aos pés de Jesus. Maravilhoso estar aos pés de Jesus, não é? E também, meus irmãos, nós vemos aqui em Lucas capítulo 10, 39, uma mulher que buscava a verdade, uma mulher que estava, querendo conhecer a verdade, querendo conhecer mais sobre Cristo, sobre Deus. Em Marcos capítulo 10, 39. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se, sabe na onde? Aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Se você continuar lendo, é interessante demais esta mensagem, porque aqui fala de Marta e Maria, né? Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, querendo apresentar para Jesus uma casa limpa, casa física, né? A casa material limpa,
querendo mostrar para Jesus, meus irmãos, que ele tinha cuidado com as coisas ali e tudo mais, trabalhando duro para servir Jesus. Mas Jesus, a preocupação de Jesus era outra. Não é que Jesus não merecia ser bem recebido. Claro que sim. Não é? Mas, para tudo, meus irmãos, tem um momento certo. Para tudo tem o momento certo. Pai do Senhor, Maneide, Deus abençoe, boa noite, Pai do Senhor Jesus. Então, meus amados, enquanto Marta estava ansiosa e afadigada com as coisas dessa vida, sabe o que Maria fez? Maria correu e se assentou aos pés de Jesus. Não é que Maria era preguiçosa, não. É que naquele momento era um momento muito, muito especial para deixar passar desapercebido, de outra forma, não era? Era um momento muito especial e Maria, ela escolheu a melhor forma de aproveitar a oportunidade, estar aos pés de Jesus e ouvir tudo que Jesus tinha para nos ensinar. E quando Marta vai indagar, vai reclamar de Maria para Jesus, Jesus deu uma lição muito importante para Marta e serve para nós. Jesus então falou, Marta, Marta, por que estás ansiosa e afadigada com tantas coisas dessa vida, com as coisas dessa vida? Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Isso serve para nós, meus irmãos, quando eu falei no início, né? Que muitas vezes, meus irmãos, nós, na correria do dia a dia, às vezes deixamos passar em branco, não tiramos um momento para ouvir a palavra de Deus, para examinar a palavra do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que eu estou aqui, né? Mesmo com a alergia atacada hoje à noite, mas estou aqui fazendo questão de abrir a Bíblia e estar lendo, né, falando da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que eu estou sendo abençoado, você também que está aí assistindo, ouvindo, como Maria, né? Estamos ouvindo, estamos aos pés de Jesus e pode ter certeza que isso resultará grandes bênçãos para as nossas vidas. Meus irmãos, eu creio no poder da palavra de Deus. Jesus certa feita disse que a sua palavra é espírito e vida. Isso significa dizer que enquanto nós estamos assentados ouvindo a palavra de Deus está causando, meus irmãos, está fazendo efeitos extraordinários, transformador. Efeitos que cura, que aviva, que renova, alimenta a nossa alma, nutre a nossa vida espiritual, nos fortalece. Meus irmãos, eu já ouvi testemunhos tremendos. Enfermidades desaparecer no momento da exposição da palavra do Senhor. Demônios cair por terra derrotados. Pessoas se libertam através do poder da palavra de Deus. Então, meus irmãos, seja abençoado pela palavra do Senhor, assim como Maria, que foi abençoado por ela ter tirado o momento ali e assentado aos pés do Senhor Jesus para ouvir. Porque tem momento que nós precisamos orar e temos que orar mesmo. Tem momento que nós queremos falar com Deus, queremos falar sobre Deus, mas tem momento que o que mais nós precisamos é nos assentar aos pés de Jesus e falar, Senhor, eu não quero falar nada agora, eu só quero te ouvir. Eu quero te escutar. Tudo que nós precisamos muitas vezes é ouvir Deus falar conosco, não é? Então Maria, meus irmãos, ela foi abençoada, ela teve ali essa atitude que foi louvável, né? Por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Continuando aqui, glória a Deus, mais um exemplo nós vemos em Lucas, ou melhor, em João capítulo 11, versículo 32. Olha só, meus irmãos, mais um exemplo aqui. João capítulo 11, versículo 32. Sabe? Aquela mesma Maria que no momento de agitação na sua casa, ela sentou aos pés de Jesus? Pois é, ela aparece aqui mais uma vez, em João capítulo 11, 32. Quando Maria chegou aonde Jesus estava e o ouviu, olha só, caiu-lhe aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. E esta passagem é muito extraordinária, muito maravilhosa, porque aqui o contexto é
Lázaro havia ficado doente e chegou a morrer. Jesus fisicamente estava longe. Marta e Maria eram amigos de Jesus, já tinha recebido Jesus em sua casa por vários momentos, em várias outras ocasiões, mandou um mensageiro chamar Jesus. Jesus, humanamente, para os olhos humanos, Jesus demorou. Mas nós sabemos que o nosso Deus não chega tarde, ele chega na hora certa. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, sepultado, morto há 4 dias. Quando Marta e Maria souberam que Jesus, primeiro Marta, né? Marta estava ansiosa e fadigada em Marcos capítulo 10, mas agora Marta é a primeira a correr aos pés de Jesus e chega falando, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Teu irmão há de ressuscitar. Ela diz, Senhor, mas eu sei que há de ressuscitar, mas será no último dia. Em outras palavras, Senhor, a situação é agora, o problema é agora. O Senhor está falando de uma ressurreição no último dia, não é? Mas Jesus falou, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta, então, com o coração radiante, voltou para casa e avisou para Maria, Maria, Jesus está vindo aí. Maria não pensou 2 vezes, deixou as pessoas que estavam lá na sua casa tentando consolá-la. Ela saiu correndo e quando ela chega perto de Jesus, a primeira coisa que Maria fez foi lançar aos pés de Jesus. É sobre este assunto que nós estamos falando, aos pés de Jesus. E foi isso que Maria fez, lançou aos pés de Jesus. E falou estas palavras, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor teria curado, o Senhor teria livrado. Mas, meus irmãos, Jesus foi até o sepulcro, vendo Maria chorar. A Bíblia diz que Jesus também chorou. Se não me falha a memória, irmão, se não me falha a memória, apenas 2 vezes a Bíblia mostra Jesus chorando. Uma quando ele entra na entrada triunfal em Jerusalém e outra vez aqui. Jesus chora, demonstrando o seu sentimento e compaixão por aquela família que ele tanto amava. Aquela família que havia já recebido Jesus em sua casa, na aldeia, por muitas vezes. Jesus então está expressando o que sente conosco quando nós sentimos. Não é? Jesus então vai fazer um milagre. Né? Ele manda Marta tirar pedra da boca do sepulcro. Marta vai tirar e acredito que algumas pessoas ajudaram Marta a tirar pedra porque era pesada, mas Jesus queria que pelo menos Marta colocasse a mão na massa, demonstrando ali a sua fé, demonstrando ali a obediência e tudo mais. Jesus então vai fazer uma oração. Ele vai orar da seguinte maneira, só você continuar lendo, né? Lê todo o capítulo de João. Depois do versículo 32, você vai ver que Jesus faz uma oração. Graça te dou, ó Pai, por sempre teres me ouvido, eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em minha volta, ao meu redor, creia que tu me enviaste. Creia que tu me enviaste. E aqui a gente começa a entender o porquê que aparentemente Jesus demorou a chegar. Jesus queria revelar alguma coisa. Né? Eu sei que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está ao meu redor, creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, voltou-se para Lázaro e chamou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Glória a Deus. Lembra? Antes de chegar, antes de Lázaro ressuscitar, porque quando Jesus manda, Lázaro saiu de dentro do túmulo. Lázaro ressuscitou. Mas eu quero te lembrar o seguinte, que antes da ressurreição de Lázaro, pensa no milagre. Milagre de ressurreição. Ele saiu todo ligado com faixas, Jesus mandou desligar. E depois você vai ver Lázaro assentado à mesa, comendo, tendo uma refeição ali com Jesus. E muitas das pessoas que foram lá para ver, passaram a crer em Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, antes disso acontecer, Maria havia se colocado aos pés de Jesus. Amém? Como diz o ditado por aí, né? Pega a visão, pega a visão, tá bom? Antes da ressurreição, antes deste grande milagre, Maria havia se colocado aos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, a gente olha para Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, e eu vou encerrar aqui.
nós vamos ver o adorador João, o apóstolo João, servo de Deus, servo reverente, servo que temia o Senhor, um verdadeiro adorador de Deus. Ele vai também aqui, olha o que diz, versículo 17 de Apocalipse capítulo 1. Quando vir, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aleluia, glória a Deus. Olha só, João aqui. João estava lá na ilha de Pátimo, isolado, sofrendo ali uma grande e terrível perseguição. Quando todas as portas da terra se fecham para João, porque a ideia do imperador romano era isolar João, para João nunca mais pregar, a palavra de Deus na cidade, nunca mais pregar para os irmãos, da qual ele era pastor, cuidava ali. O intuito do imperador romano, claro, usado pelo inimigo, era silenciar João, era pregar a porta do evangelho para João. Mas é interessante porque quando as portas da terra se fecham aqui, pode ter certeza, uma porta lá de cima vai se abrir. Deus vai abrir uma porta, foi isso que Deus faz, Deus abre a janela do céu e arrebata João. João tem agora esta visão. Quando tudo estava caótico, quando tudo estava terrível, quando todos estão afastados, João está afastado de todos, Jesus se aproxima, Jesus chega, Jesus se revela. E João, quando vê esta visão maravilhosa, ele não conseguiu resistir de pé, não consegue ficar de pé, ele caiu no chão como morto. Mas este ser maravilhoso, o Cristo glorificado, ele vem, eu fico imaginando Jesus aproximando de João. A Bíblia diz que colocou as mãos sobre João e disse, não temas, aleluia, não temas, João, eu sou aquele que morri, mas estou vivo, eu sou o primeiro, eu sou o último. E Jesus começa a falar com João, e foi aí neste cenário que Jesus vai revelar para João as 7 cartas e deixa esta incumbência para João enviar para as 7 igrejas da Ásia Menor e tantas outras visões maravilhosas João vê, João tem do Cristo glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, ele caiu aos pés de Jesus, ouviu coisas tremendas, recebeu revelações profundas do Senhor. Eu poderia citar muitos outros exemplos de pessoas que um dia esteve aos pés de Jesus, muitas outras pessoas, mas aqui já é mais do que suficiente para nós aplicar para a nossa vida, nós parar e pensar, peraí, será que a correria do dia a dia não tem me afastado para longe de Deus? Será que as preocupações da vida, será que as inquietações, as agitações, os anseios do meu coração, será que as coisas deste mundo não têm me feito ausentar-se, fugir da presença de Deus? Será que eu ainda tenho um tempo de comunhão com o Senhor? Será que eu consigo ainda ter um momento com Deus? Sabe aquele momento que só você e Deus? Seja lá na madrugada, seja lá no seu quarto, no seu local de devocional. Será que você ainda consegue passar tempo a sós com o Senhor? Ou será que nós conseguimos nos prostrar, nos reverenciar, adorar a Deus, sentindo Deus tão perto de nós, a ponto de nos sentir aos seus pés? Amados irmãos, então veja bem, quem sabe eu falo neste momento aqui com alguém que, assim como estas pessoas, como está sofrendo, infeliz, como eu citei em Mateus capítulo 15, versículo 30. Talvez eu fale com pessoas que estão como aquela mãe que estava triste, porque a sua filha estava oprimida, em Marcos capítulo 7, versículo 25. Ou quem sabe, eu estou falando com alguém que se caiu em pecado, alguém que caiu, alguém que escorregou, alguém que vacilou, foi vencido pela tentação e agora se sente afastado de Deus, desligado de Deus, moralmente destruído, espiritualmente caído. Mas, como eu citei o exemplo de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 37.
João capítulo 8 também, a mulher pecadora. Então, quem sabe eu falo com alguém que se sente assim. Ou quem sabe eu falo com alguém que se sente oprimido. Como Lucas capítulo 8, 35, nós lemos aqui. Quem sabe, meus irmãos, eu falo com alguém que tem sentido e percebido que tem alguém, o quanto as pessoas estão agitadas, buscando coisas que pode deixar para depois. Quem sabe chegou o momento de nós parar e fazer como Maria. Opa, vamos parar um pouco, vamos buscar o reino de Deus, vamos parar um pouquinho, vamos tirar um momento para sentar aos pés de Jesus, vamos ver o que Jesus tem para falar conosco. Será que eu não estou precisando de uma repreensão? Será que eu não estou precisando de me libertar de algo? Será que eu não preciso? Será que a minha alma não está vazia de Deus? Quem sabe eu falo, meus irmãos, ainda com alguém que se sente aflita, como a mesma Maria, em João capítulo 11, versículo de número 32. Aleluia. Enfim, irmãos, quem sabe eu falo com alguma pessoa que está vivendo alguns desses cenários aqui. Mas a palavra de Deus para você é: aproxima-se de Jesus. Lança-se aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é estar, se entregar ao Senhor, estar perto de Deus. Estar aos pés de Jesus é estar em comunhão com o Senhor, é estar ligado com Deus. É aproximar do Senhor. Estar aos pés de Jesus é estar em comunhão com o Senhor. É estar, meus irmãos, conectado com Deus. Estar aos pés de Jesus, eu diria ainda que servir a Deus com temor, reverenciar ao Senhor. Quantas pessoas que falam com Deus, adoram o Senhor, canta louvores a Deus, presta culto a Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer. Aliás, há pessoas que até invertem, há uma inversão de valores terrível. Ao homem chama de Senhor, a um advogado, a um juiz, a uma pessoa importante chama de Senhor, mas a Deus ultimamente chama de você. As pessoas estão divinizando o homem e humanizando a Deus. As pessoas, por exemplo, vão prestar um culto a Deus como se estivesse num shopping, como se estivesse numa passarela, num lugar, numa praça, num lugar de passeio. Quantas pessoas que vão orar ao Senhor sem reverência, sem temor. Queridos irmãos, então Deus está nos chamando nesta noite para um particular com o Senhor, para viver, para ser íntimo dEle, para nos achegarmos a Ele, para nos lançar aos teus pés, para, sabe, reatar nossa amizade, nossa comunhão com o Senhor, reatar a nossa aliança com Deus. Todas estas pessoas que um dia se colocaram aos pés de Jesus tiveram as suas vidas mudadas. Pessoas foram curadas, endemoniados foram libertos, pessoas tristes receberam alegria, pessoas que estavam com a sua alma cheia de aflição receberam refrigério. E a gente vai finalizar com a mesma sensação que João teve em Apocalipse 1, do versículo 17. Vamos lançar os pés de Jesus para adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez alguém chegou aos pés de Jesus como uma pessoa aflita, oprimida, enferma, uma pessoa triste. Mas você vai terminar, nós vamos terminar esta live, não somente você, mas eu também, aos pés de Jesus, alegre, curados, transformados, com a nossa alma regozijando de alegria, aleluia, da presença de Deus. Nós vamos terminar esta live, eu já sinto a presença de Jesus aqui. Glória a Deus. Quem sabe você chegou aqui nesta live e falou: meu Deus, por que eu vim parar aqui? Talvez você estava triste, amargurado, sofrendo algumas retaliações aí. Mas eu quero profetizar, isso aqui é profético, é revelação para alguém que está nesta live. Nós vamos terminar esta live aos pés de Jesus, para continuar aos pés de Jesus. Mas a live nós vamos finalizar com a gente aos pés de Jesus, sentindo a presença de Deus, o renovo, o avivamento, com Jesus com as mãos sobre nós, dizendo: não temas, não temas. Tentaram te afastar de tudo e de todos, mas não tema, porque Jesus está se aproximando de você agora. Quem sabe te abandonaram, mas Jesus está dizendo: não temas, estou aqui.
O Senhor chega quando todos já se foram. Ou às vezes quando nós estamos cercados por pessoas, mas, sabe, como quando você está cercado de gente, mas parece que estivesse sozinho, ninguém te entende, ninguém te compreende, ninguém te ajuda, ninguém te enxerga. Mas aos pés de Jesus, Jesus vai colocar as mãos como colocou as mãos sobre João e vai falar: não temas. O Senhor está falando com alguém aqui, não temas. Talvez você esteja caído, mas o Senhor vai te levantar agora. Talvez alguém está morto espiritualmente, mas Jesus está dizendo: eu sou aquele que morri, mas estou vivo. Estou vivo para te ajudar. Estou vivo para te curar, para te libertar. Estou vivo para mudar a sua história. Estou vivo para te socorrer, te livrar da morte. Aleluia! Jesus está dizendo: não temas. Oh, glória! Aleluia! Você consegue sentir a glória, a presença dele. Você consegue sentir o calor, o poder das mãos de Jesus tocando agora aí na sua vida, dizendo para você, falando para você: não temas. Quem sabe você está vivendo um momento como João, isolado, numa ilha, espiritualmente falando, sentindo saudade do tempo em que estava no templo ensinando alguém, pregando a palavra para alguém, fazendo a obra de Deus, e agora o inimigo soprando na mente: nunca mais você vai ser aquela pessoa, nunca mais você vai sair daqui, nunca mais você vai se levantar. Mas o diabo se enganou feio, porque quando as portas daqui se fecham, o céu se abre. Quando todos se afastam, Jesus desce, Jesus se aproxima. Quando tudo está complicado, Jesus vem para descomplicar. Aleluia, nos consolar, nos fazer dar a volta por cima. Porque quando o fim chega, o nosso Deus pode inverter a história. O nosso Deus é aquele que faz o começo virar fim e faz o fim virar começo. Ele muda a hora, ele muda tempo, tira rei, estabelece rei, esfria a fornalha, fecha a boca de leão, abre o mar, acalma a tempestade, acalma o vento, multiplica pão, cura os enfermos, liberta o oprimido, levanta os caídos, restaura. Ele é Deus. Ele manda te dizer mais uma vez: não temas. Tudo que nós precisamos é agora mesmo nos lançar aos pés de Jesus e falar: Senhor, nunca mais eu quero sair da sua presença. Senhor, nunca eu quero experimentar o amargo de viver longe do Senhor. Permita-me a estar sempre aos teus pés, porque aos pés de Jesus ele recebe o mais vil pecador. Aos pés de Jesus a transformação, a perdão, a vida.